Os robôs estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Eles são capazes de realizar diversas tarefas de modo autônomo, sem a necessidade de supervisão humana constante. Essas máquinas nos proporcionam benefícios como segurança, comodidade, redução de custos e aumento de produtividade, características que garantem investimentos crescentes para seu desenvolvimento. Robótica é o tema de hoje do Viver Ciência. Robótica é a ciência que une conhecimentos da matemática, física e biologia para a montagem e programação de robôs, dispositivos mecânicos capazes de perceber o ambiente e tomar decisões sobre como agir. Para construir essas máquinas, recorre-se a diversas ferramentas. Para criar um robô, temos kits Legos, tem Arduino, que é uma plaquinha. Então é necessário ter um controlador que vai agir como o cérebro do robô. Então, por exemplo, o Arduino é um desses controladores. Temos também sensores para os robôs poderem saber o que está no seu ambiente. Então tem sensor de presença, sensor de temperatura. E tem os atuadores, que são basicamente os motores que vão fazer o robô andar, pegar alguma coisa. Então tudo isso está presente como tecnologias na robótica. A aplicação da robótica é muito ampla. Você pode até não ter notado, mas os robôs estão presentes em boa parte do ambiente urbano, inclusive na sua casa. Nós conseguimos ver a robótica em muitas áreas. Tem robôs que atuam nas indústrias, tem robôs na medicina, então robôs que fazem cirurgia e tudo mais. Então, em diversas áreas, praticamente todas as áreas, você vai encontrar um robô. Na sua casa, muitas vezes, você tem uma máquina de lavar. Existem robôs, por exemplo, aspirador de pó, que já limpam sua casa. Então, eles auxiliam nós em diversas tarefas. Além de facilitar a vida humana, os robôs também a preservam. Os dispositivos mecânicos executam tarefas em ambientes de acesso impossível ao homem, como o interior de vulcões, os pontos mais profundos do oceano e a superfície de outros planetas. É muito importante o investimento nessa área, é muito necessário, porque os robôs eles ajudam a salvar vidas, a evitar acidentes, evitar gastos desnecessários. Então, muitas vezes um robô ele pode substituir um humano em uma tarefa perigosa. Então é muito importante alguém investir nessa área para que nós humanos possamos evoluir cada vez mais. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre robótica. Nossos convidados são o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG, Marco Antônio Asfalque de Oliveira, e o estudante do curso de Engenharia de Computação e presidente do Núcleo de Robótica da UFG, Pequim Mecânico, Hugo Eduardo Belchior de França Silva. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo às dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Sou o João Marcos, aluno de Economia do segundo período. Eu gostaria de saber quem é o responsável por construir robôs e quais são as etapas desse trabalho. Bom, na verdade, a construção de robôs é feita por uma equipe de profissionais, né? Tem os profissionais que realmente fazem a construção e a programação do robô, mas com a mesma importância temos os profissionais que determinam o que o robô deve fazer, que tem o conhecimento da aplicação. Então, trabalhando juntos, eles conseguem, com conhecimento conjunto e recursos, né, recursos computacionais e de equipamento, construir robôs específicos para aplicações. Posto isso, se você tiver acesso e interesse em adquirir esse conhecimento, por exemplo, se a sua escola tiver um kit Lego, como foi mencionado, e seu professor também tiver esse conhecimento para te repassar, você pode, nas escolas ou no ensino superior, também construir robôs. Então não é restrito a engenheiros ou médicos ou cientistas de computação. Você também pode ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento e fazer isso. Ok, próxima pergunta. Eu sou o Fernando e eu faço economia, estou no segundo período. Gostaria de saber a diferença de um robô simples e um robô dotado de inteligência artificial. Qual que é a diferença de programação? Bem, no que diz a respeito de simples, talvez ele se refere à tarefa, porque
pode existir tarefas simples e tarefas complexas. Uma tarefa simples, por exemplo, como um robô seguidor de linha, você pode inserir apenas sensores que ele possa executar a sua atividade. Agora, no caso de um robô humanoide, ele requer uma complexidade maior no seu sistema de computacional, por exemplo. Então, são empregadas técnicas computacionais para isso, para que ele possa exercer a sua atividade da maneira do que foi proposta. Ok, mais uma pergunta na tela. Meu nome é Lucas Gabriel, sou estudante de design gráfico aqui no UFG e estou no 4º período. Eu gostaria de saber se a robótica se preocupa com questões éticas e de que forma isso acontece. Uma pergunta complicada. Quanto mais os robôs são utilizados no ambiente com humanos, né? Então, inicialmente os robôs eram mais aplicados em indústria. Então, era fácil você isolar os robôs, né? Manejar o ambiente para que os humanos não entrassem, vamos dizer, não em conflito, mas não pudessem ser machucados pelos robôs. À medida que os robôs entram em ambientes mais complexos, humano, por exemplo, um carro-robô, né? Então, você tem que lidar com conceitos, né, e vamos dizer, comportamentos que os humanos já apresentam normalmente, são treinados para fazer isso, evitar um pedestre, saber o que é um pedestre, se o pedestre vai atravessar a rua ou se está parado na esquina. Então, esses comportamentos requerem inteligência artificial e requerem pensar, parte do programador, dizer o que é, como é que eu posso caracterizar situações em que o humano está em perigo, né, e que o robô tem que tomar decisões que têm cunho ético. É bastante complicado. Bom, Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o time de futebol com jogadores robôs criado pelos alunos das engenharias da UFG. E no quadro Casulo de Ideias, João Paulo e Ana Laura explicam o que os robôs são capazes de fazer. Comida, o que mais? Limpar a casa, passar roupa. Mas isso não é empregada doméstica, não? Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre robótica. Aqui no estúdio comigo estão o professor Marco Antônio Asfalchi e o estudante Hugo Eduardo França. Criaram um time de futebol com jogadores robôs. Esse é o objetivo de uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Robótica Pequi Mecânico, que reúne 40 alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Ambiental e de Computação da UFG. O estudo faz parte de um esforço global para desenvolver no prazo de 30 anos um time de robôs com condições de competir com seres humanos. Vamos conhecer melhor essa pesquisa. Futebol e robôs. Duas paixões juntas em campo. Não foi difícil para os membros do Núcleo de Robótica da UFG Pequi Mecânico optar pela categoria Futebol de Robôs na competição latino-americana de robótica. Depois de anos de muito trabalho e treino, eles finalmente competiram na edição 2016, realizada no Recife. Os jogadores robôs desenvolvidos pelo grupo são esses cubinhos com rodinhas. E o técnico, o computador. O computador ele é ligado numa câmera e essa câmera pega as imagens do campo, ele trata essas imagens com base nas cores do nosso time, nas cores dos nossos jogadores. Ele sabe a posição da bola. A bola é uma cor assim, bem chamativa, né? Uma bola de golfe laranja. Então ele acaba tomando essas decisões e mandando via rádio para os nossos jogadores e eles executam no campo. A partida com robôs tem 2 tempos, com 5 minutos cada. Durante a competição, os jogadores são completamente autônomos e a arbitragem do jogo é feita por um juiz humano. É ele quem decide, por exemplo, se uma batida muito forte de um robô contra o adversário configura falta. E por falar em força, essa é a marca do time de robôs do Pequi Mecânico. Normalmente os robôs eles tentam ser mais rápidos que os seus oponentes para você tentar fazer o gol. E no nosso caso a nossa abordagem é que os nossos robôs eles são bastante fortes, assim. Então o nosso jogo é bastante pegado, assim. A nossa marcação é bem acirrada e isso acabou trazendo resultados significativos com equipes que são representantes assim dessa abordagem, né, de robôs rápidos, e competindo contra ela nós tivemos assim resultados significativos assim.
A competição reuniu universidades renomadas de toda a América Latina e a Federal de Goiás fez bonito em campo. O Pequi Mecânico venceu com folga as primeiras partidas e nas quartas de final desbancou a equipe da Universidade de São Paulo, que era a grande favorita. Na disputa pelo terceiro lugar, a UFG enfrentou o ITA e venceu com placar de 2-0. Até o momento, como resultado palpável, nós tivemos o terceiro lugar na competição latino-americana de robótica e publicamos já 2 artigos com relação ao trabalho desenvolvido no futebol de robôs. As perspectivas futuras é criar um time até 2050 que jogue contra jogadores humanos, né? Mas, logicamente, a gente não vai conseguir com robôs desse tamanhozinho, né? Então, os resultados até agora foram satisfatórios, mas acho que a gente ainda tem aí um grande caminho pela frente para percorrer. Bacana, né? Hugo, explica para o pessoal de casa como que surgiu o Pequi Mecânico. Bom, o Pequi Mecânico ele nasceu no ano de 2010, depois de uma iniciativa de um grupo de alunos da UFG, de Engenharia Elétrica, em que eles se propuseram a ir para um torneio de robótica em Uberlândia. E após isso, no ano de 2011, eles foram para a competição brasileira de robótica e quando eles retornaram, eles retornaram com essa semente, com esse ideal, em que eles deveriam fazer algo para que a robótica seja iniciada aqui no estado e nasceu o ideal do Pequi Mecânico. Em 2012, o Pequi Mecânico começou, vamos dizer assim, oficialmente. Mas o ideal mesmo foi após a competição brasileira de robótica em 2011. A gente mostrou aqui na reportagem que vocês participaram neste ano da competição latino-americana, né, de robótica, que foi realizada em Recife. Sim. Fala pra gente quais foram as maiores dificuldades enfrentadas nessa competição. Bem, as maiores dificuldades ainda são as dificuldades recorrentes, porque nós temos, vamos dizer assim, uma verba um pouco restrita, então temos que trabalhar com hardware, com robôs que exigem alto investimento com baixo investimento. E essas dificuldades se remeteram à questão de recurso e a questões em que no momento da competição nossos equipamentos se danificaram e tivemos que usar a criatividade para contornar esses problemas. Por falar em recursos, como são financiadas atualmente as pesquisas desenvolvidas pelo... Bem, atualmente as pesquisas elas são financiadas por iniciativa do próprio grupo, a partir de torneios que nós organizamos. Agora, para o próximo ano, nós iremos organizar a terceira edição do torneio de robótica embarcada, que por iniciativa é um torneio regional, mas agora para o próximo ano vai tentar ser um torneio de âmbito nacional e a partir de outras iniciativas que nós tomamos dentro da universidade e fora dela, com minicursos, palestras e coisas afins. E a intenção é até 2050 criar aí robôs com condições de disputar em pé de igualdade, digamos, com jogadores de carne e osso, né? Como isso vai ser possível? Para disputar o futebol, como nas normas, nas regras atuais, se demanda com que os robôs sejam humanoides, né? Então, o Pequi Mecânico e outras equipes, né, outros grupos de pesquisas, têm projetos que visam, vamos dizer assim, permitir que os robôs de 2 pernas, né, tenham a mesma desenvoltura em campo, né, ou se aproximam da desenvoltura em campo de um jogador humano. E, bom, eu sou perna de pau, né? Então, as pessoas sabem que não é tão fácil jogar bem futebol, né? Então, imagina você ter que jogar bem futebol, não sabendo só as regras, mas tendo que controlar cada um dos seus músculos individualmente, né, e em conjunto. Então, e além disso, você identificar onde que está a bola, né, e saber se o adversário, ou são outros humanos, outros robôs, estão vindo para você, estão em outra direção, que tipo de jogo. Então, a pesquisa, que espero que culmine numa equipe de robôs que consiga jogar futebol, talvez não jogue bem, mas consiga jogar futebol, requer investimentos, né, e pesquisa em muitas áreas, como de inteligência artificial, na área de engenharia mecânica, para ter esse jogo de cintura, né, essa desenvoltura em campo e não cair, né. Muitos vídeos de robôs humanoides hoje em dia, você vê os robôs caindo, né, tem situações bem prosaicas, sai do carro e ele cai. Então, o equilíbrio é um problema importante, também relevante nisso. Professor, muita gente em casa pode estar aí se perguntando o que o homem pretende com tudo isso, né? Criar aí robôs cada vez mais especializados, né, em determinadas tarefas.
Afinal, qual que é o objetivo do homem? Eu vejo dois objetivos, né? Um objetivo é aprender mais sobre si próprio, né? Tentando transferir esses conhecimentos, essas habilidades dos humanos em objetos, em máquinas, né? E você descobre mais sobre si mesmo, como você raciocina, como você identifica objetos, como você lida com o mundo, né? Tentando fazer máquinas fazerem isso também. Então essa parte, vamos dizer assim, de interesse científico. E a outra parte, a prática, é que você quer então que uma vez tendo essas capacidades próximas aos humanos ou parecidas, que esses robôs façam algumas tarefas que você não gostaria de fazer. Seja porque você acha que custa caro ou você tem coisas melhores para fazer, então há um carro robô. Então, ao invés de você dirigir o carro, né, se você não tem prazer em dirigir o carro, você prefere estar lendo alguma coisa ou fazendo uma tarefa até chegar na escola, você delega para um robô. Então, é mais questão de aplicação, né? Coisa que é muito caro, ou que um robô faria melhor, mais precisamente, com menor custo, ou que seja perigoso, né? Então, acho que é mais em substituição de coisas chatas, né, que você não gostaria de fazer. Bem, isso é um conceito que a robótica atual trata em inserir robôs como ferramentas em atividades de base. É basicamente isso o foco. Ok. Além de todas as áreas que nós já citamos, a robótica também pode ser bastante útil na educação. Alunos do campus Catalão da UFG estão contando com a ajuda dos robôs para aprender matemática. Olha só. Cálculo é uma das disciplinas mais temidas pelos estudantes da área de exatas. O índice de reprovação é alto, chega a 80%. Para tentar reverter esse cenário, os cursos de licenciatura em matemática e matemática industrial da Regional Catalão da UFG estão apostando na robótica. Os alunos aprendem a construir e manipular robôs, observando todos os cálculos envolvidos nessa tarefa. A iniciativa foi inspirada em uma experiência bem-sucedida desenvolvida em escolas de Catalão. A robótica ajudou os alunos do ensino fundamental a aprender matemática através da aplicação prática, de forma divertida e descontraída, e agora está fazendo o mesmo pelos universitários. Segundo professores da UFG, o índice de reprovação nas disciplinas que envolvem robótica são considerados baixíssimos. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é robótica. Bumblebee e Optimus Prime, de Transformers, Ultron, de Os Vingadores, Baymax, de Operação Big Hero, C-3PO e R2-D2, de Star Wars. O que não falta no cinema são robôs, e é através dos filmes que muita gente se relaciona com esse universo, ainda que os roteiros se distanciem da realidade. Nós conversamos, as crianças conhecem muito bem esses personagens, por isso nós conversamos com o João Paulo, de 9 anos, e a Ana Laura, de 8, sobre robótica. Vamos conferir. Meu nome é João Paulo, eu tenho 9 anos. Meu nome é Ana Laura e eu tenho 8 anos. João Paulo, por que o ser humano cria robôs? Porque... criar robô? Porque robôs são legais, eu gosto de robôs também. O que os robôs são capazes de fazer? Comida, o que mais? Limpar a casa, passar roupa. Mas isso não é empregada doméstica, não? Do que é feito o robô? Metal, fio, programa, placas e um monte de coisa. Você acha que os robôs são capazes de jogar futebol? Sim. Sim? Você já viu? Já. Onde? Aqui na escola. Quando teve a Feira de Ciências aqui, era tipo só uns cubinhos que jogavam futebol, mas eu acho que mais pra frente vai ter. Você acha que no 7-1 que o Brasil levou na Copa, será que eram robôs disfarçados com o uniforme da Alemanha? Pô, mano, acho que não, né, mano? Porque nada é mais perfeito que o ser humano, mas se fosse robô, eu acho que se o Brasil fosse robô, ele ia ganhar. O que você acha que faz o robô funcionar? A pilha? Você acha que num jogo
entre uma seleção formada pelo Messi, pelo Neymar, pelo Cristiano Ronaldo, contra Transformers, quem que você acha que venceria? Mas assim, Transformer é mais pra dar porrada, né, mano? É diferente, pra correr, essas coisas. Aí eu acho sim o ser humano, mas também depende. E aí num jogo desse, o Neymar não ia poder se jogar no chão, né? Porque senão o robô ia passar em cima. Hugo, será que no futuro nós teremos aí em casa robôs que façam todas as atividades domésticas? Bem, essa é uma questão extremamente interessante porque foi até uma das ideias que permearam o ideal dos cientistas quando envolveram a robótica. Hoje no Japão existem pesquisas em que eles tentam construir robôs para que eles possam ser cuidadores de idosos. Então, uma das vertentes da criação de robôs humanoides foi justamente com esse propósito. E a partir disso, eles inseriram esse tipo de projeto em robôs em outros setores, como robôs domésticos, e pode ser uma realidade, sim. Pode ser uma realidade. Mas as tarefas diárias, né, na manutenção de minha casa são bastante complexas, né? Então, você identificar o que é uma sujeira, como chegar daquela sujeira, como levar seu braço até lá e varrer, né? Saber que jeito que você vai varrer, como dispor da poeira, mexer os móveis, são tarefas que para humanos são fáceis de fazer, né? Para robôs não é tão fácil de fazer assim, não. Bem, então, é tão difícil quanto jogar futebol, né? Isso é um outro problema que se remete, porque assim, um robô, ele é adequado se o sistema for adequado a ele. Então, para que isso seja possível, primeiramente seria necessário uma casa inteligente, para que o sistema da casa inteligente possa ser um ambiente para o robô interagir. Professor Marco Antônio, a gente falou até agora dos benefícios, né, da robótica, mas também é apontado aí pelo menos um aspecto negativo, que seria o desemprego. Você acredita que existe esse risco de nós sermos aí substituídos por robôs no exercício das nossas funções? Sim. Existem vários tipos de emprego, né, ou de ocupações que podem ser substituídos, e eu acho que vão ser substituídos por robôs, né? O primeiro tipo de emprego ou ocupação é na indústria. Então, tarefas que são repetitivas ou que requerem uma maior precisão, né, podem ser feitas por robôs, talvez a um custo menor ou com vamos dizer, uma eficiência maior, menos gasto de material, menos rejeitos, né? Agora, as profissões que requerem criatividade ou interação com humanos ou que requerem criar ou resolver problemas, esses robôs eu acho que vão levar muito tempo para resolver, né? Agora, tarefas assim de computacionais, fazer busca em uma base de dados, né? Achar a melhor solução para um problema, né, matemático. Isso os robôs podem fazer. São computadores, na verdade, né? Robôs são computadores que são capazes de interagir com o ambiente. Então, isso eles podem fazer melhor. Então, haverá uma migração, eu acho, que dos empregos que os humanos podem fazer para empregos mais criativos, né? Acho que mais interessantes. Professor, uma das maiores especialistas em robótica do mundo, a Andrea Kay, ela tem sérias reservas, né, quanto aos robôs humanoides. Tem uma frase dela aqui que é bem significativa, abre aspas, os robôs são estúpidos e nós não devíamos fazê-los inteligentes, fecha aspas. Você concorda com isso, professor? Ela está provocando com essa pergunta, né? Ela está tentando pensar sobre quais são as consequências, né, de tornar robôs inteligentes, né? Se conseguimos fazer os robôs inteligentes, eu creio que a inteligência será distinta da nossa, né? Agora, o que nós podemos fazer para, vamos dizer assim, limitar o escopo de uso dos robôs é fazer robôs que sejam inteligentes o suficiente para desempenhar uma certa tarefa. E não mais que isso, né? Só precisa fazer isso bem. Então, nesse caso, seria uma solução, né, para o que ela vê como um problema, que são robôs que só conseguem fazer uma determinada tarefa e não mais que isso, não generalizar, né? E os humanos estariam, de certa forma, mais seguros fazendo isso. O que você acha, Hugo? Porque tem que entender um pouco o contexto em que ela disse isso. É bem que o professor Oswald disse, porque ela acredita em que os robôs devem ser inseridos como ferramentas, e não com esse ideal de ficção científica em que talvez venha a existir uma Skynet ou coisas do tipo. O
equivalentes, né? Isso, Pessoas seriam robôs equivalentes justamente. a Como um a ajudante, humanos. né? Não Como um para ajudante. substituir o homem. Isso, é. Bom, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Marco Antônio Assolk, muito obrigado pela participação no nosso programa. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Hugo Eduardo, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Quem quiser saber mais sobre o PQ Mecânico ou até colaborar com o projeto, tem algum canal de contato? Bem, todo o nosso contato é feito através da nossa fanpage no Facebook, e eu deixo o convite aberto aí a todas as empresas ou empresários que acreditam na inovação e na tecnologia, em que possa ver no PQ Mecânico uma ponte entre a universidade e o mercado, por que não? Porque hoje existe esse problema em que o mercado não sabe o que a universidade está produzindo e a universidade não sabe o que o mercado precisa. Então, é um dos ideais do PQ Mecânico e estamos aí abertos a qualquer tipo de convite. Então fica aí o contato e obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!